Hoje é culto de doutrina. Vamos ler a palavra de Deus na Epístola de Paulo, a segunda Epístola de Paulo a Timóteo, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 14, que diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Até o versículo 19. Amém, meus irmãos? Como sempre, o culto online está seguindo o mesmo ritual do culto presencial. Inclusive com ofertório, né? Inclusive com ofertório para os que estão no templo e os que estão na sua casa. Tira na sua casa, nos dias de culto. Qual a oferta que você ia dar? R$5, R$10, 20. Seu dízimo. No dia do culto você coloca num envelopezinho, não é? E vai deixar na congregação, ou no templo sede, ou na tesouraria geral. Tá certo, meus irmãos? Mas, queridos, vamos meditar na palavra de Deus com base no texto lido, refletindo sobre algumas coisas. Vocês viram aí que Paulo dá uma palavra especial para os crentes, e especialmente para os obreiros. Ele manda Timóteo falar para os obreiros, dizendo: traz as coisas à memória. As coisas que Paulo falou, as quais nós já ensinamos nos cultos passados. Ordenando diante do Senhor que não tenham contenda de palavra, e para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, não ter contenda de palavra. Tem gente, irmãos, que tem um potencial para fazer confusão, para criar contenda com palavras. Só Deus sabe como pode ser isso. A contenda é terrível. O provérbio diz que é como a abertura de uma correnteza, de um açude. Está entendendo, meu irmão? Quando rompe uma barragem, quando rompe, não tem mais quem segure. Não tem mais quem segure. Você já viu isso já? Eu já vi. Pessoas começam a contenda e depois tentam remediar e não conseguem mais. Por quê? Porque os ânimos se exaltaram, perderam o fruto do Espírito da temperança, não é? Temperança no falar. Sabe qual é a melhor maneira de vencer uma contenda? Você sabe? Evitando-a. Evitando a briga, evitando a contenda. Contenda é algo terrível, irmão. Não queira entrar nisso, não é? Quando alguém começar a querer contender, você diz: meu irmão, não leve a mal, mas eu não estou preparado para contender. Provérbios
O livro de Provérbios tem uma lição preciosa para nós, para evitar esse negócio de contenda, sabe? Como eu não anotei, eu espero que a mente não me traia. Né? É do Provérbios, creio que é no capítulo 17. Vamos lá. Se eu errar, eu digo, mas... Né? Eu digo, né? Não é 17, é 7, tá vendo? O momento da gente falha, né? Provérbios 7, olha só. 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhe bem, quando Deus abomina uma coisa, é porque para ele cheira muito mal, não presta, é algo terrível. 6 coisas ele aborrece, e a 7ª ele abomina. Vamos ver as 6 coisas? Depois veremos, terminando com a 7ª. Primeiro, coisa que Deus aborrece: olhos altivos. Olhos altivos, o que é isso? É aquela pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, que olha todo mundo de cima para baixo. Como o juiz do STF, viu? Aquela turma lá do STF, aqueles homens ímpios, eles estão olhando para todo mundo de cima para baixo. Eles se julgam todo poderosos, só que eles esquecem que tem um maior do que eles. Viu? Olhos altivos. Gente orgulhosa. Segundo, língua mentirosa. Mentiroso é filho do cão. É filho do diabo. Mentiroso não entra no céu. É verdade? Está escrito lá em Apocalipse 22. Ficaram de fora os cães, os homicidas, os que amam e proferem mentira. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Criminoso, homicida, assassino. Né? Derramar sangue numa guerra muitas vezes é justificável até perante Deus. Sabia? É. Às vezes é justificável. Quando Deus quer exercer uns juízos sobre uma nação, sobre o governo, sobre um povo, às vezes ele pode levantar uma guerra para tomar as providências daquelas pessoas, e muito sangue é derramado. Mas aqui diz que é sangue inocente. 4. Coração que maquina pensamentos viciosos. Gente só vive pensando coisa ruim, de maneira viciosa, não é? Para fazer o mal. 5. É isso, né? 6. Testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa é uma desgraça, irmão. Pois aquele que testemunha falsa de uma coisa ou contra alguém é porque é perverso, é ímpio, é satânico. E a 7ª coisa que Deus abomina, você já leu isso? É o que semeia contendas entre irmãos. O que levanta contenda, semeia contenda, para Deus é considerado abominação. Abominação, tá vendo? Eu quis colocar isso para você ver. Quando Paulo diz, traz essas coisas à memória, ordenando diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que contenda provoca dissensão, provoca coisa abominável a Deus. Essa é a primeira lição que aprendemos aqui. A segunda é mais direta para os obreiros, mas pode se aplicar aos crentes em geral, pois na realidade todo crente acaba sendo um obreiro. No sentido amplo, um servo de Deus deve fazer alguma coisa para Deus, na verdade, praticar boas obras, é um obreiro. Então diz assim, meus irmãos, já lemos, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, podemos dizer que essa palavra se insere num tema sobre a santificação do obreiro, o comportamento do obreiro que deve ser santo, não é verdade? Nós achamos, meus irmãos, que porque os obreiros devem ser exemplo dos fiéis. Precisam ser santos, precisam ser santos. Todo crente tem que santificar. Está escrito em 1 Pedro 1,15, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então o obreiro tem que ter uma santificação na vida pessoal, né? Talvez seja de muito trabalho alcançar essa santificação, mas é indispensável. Muitos obreiros, mas se envolvem com tantas tarefas eclesiásticas e ministeriais que tendem a se esquecer de si próprios, sabia? Isso é ruim. Isso é um grande perigo. O obreiro precisa ter cuidado com a sua vida espiritual para cumprir o que Paulo escreveu aqui, não é verdade? Né? Então, alguns cuidados ele precisa ter. Primeiro, apresentar-se a Deus. Antes de se apresentar à igreja, antes de se apresentar às pessoas, o obreiro, o homem de Deus, a obreira, por aplicação, deve ter consciência de que deve se apresentar a Deus. E a Bíblia nos diz como é que fazer isso. Então, tem pessoas que tem cantor que quer se apresentar à igreja, quer se apresentar à plateia, quer se apresentar ao público presente, ou na internet, ou na televisão, em grandes cruzadas, etc. Pregadores também. Tem pregador, meu irmão, que ele não prega para 500 pessoas, não. Só quer pregar para gente, muita gente, porque ele pensa no cachê. Mas diz o texto que eu li: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Veja bem, agora vamos destacar aqui alguns pontos importantes, não é? Dessa palavra. Primeiro, apresentar-se aprovado. Está vendo, irmão? Apresentar-se aprovado. Apresentar-se a Deus, aprovado. Se alguém deseja alcançar uma nota desejável numa prova, uma prova na faculdade, na escola, precisa fazer o quê? Precisa estudar bem, disciplinar sua vontade, não é verdade? E se esforçar para ter os conhecimentos, não é verdade? Para ter uma nota boa na prova. O obreiro do Senhor só terá cumprido o seu papel se passar no exame final. Se passar no exame final. Anota isso aí, meu irmão. Se passar no exame final. Porque tem os exames parciais. Agora todos nós estamos sendo submetidos por Deus a exames parciais, provas parciais, entende? No presente, provas parciais. Precisamos ter boas notas em todas elas. Isso exige santidade e exige santificação, tá certo? Apresentar-se aprovado diante de Deus. Não é querer ser só aprovado diante dos homens, não. Segundo lugar, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. O apóstolo, inspirado por Deus, meu irmão, propõe que o obreiro não deve dar motivo para vergonha em seu ministério, em todos os aspectos da sua vida, na verdade. Na vida pessoal, na vida emocional, na vida familiar, na vida social, na vida financeira. Imagina um obreiro que compra numa mercearia, compra num supermercado, compra numa loja, não é? A prazo e não paga. É um velhaco, na verdade, um trambiqueiro, um caloteiro, e se envergonha o ministério. Sabe, irmão? Não é o fato de eu não ter o curso de teologia é bom. Eu tenho curso de teologia, graças a Deus, até mesmo a nível de pós-graduação, mestrado em ciência da religião. Mas não é o fato de você não ter o curso de teologia, nem de ser famoso nacionalmente ou internacionalmente,
nem por ser pobre ou de recursos materiais. O que envergonha o obreiro é pecado, irmãos. É iniquidade na vida. É transgressão à palavra de Deus. Viu? Então, o obreiro, para se apresentar aprovado diante de Deus, como o obreiro não tem que se envergonhar, precisa ter disciplina, precisa ter santificação, né? Ter um modo de ver digno, sem envergonhar o Evangelho e a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, vocês sabem que muitos escândalos e mais escândalos têm mostrado falta de santificação na vida de muitos obreiros famosos, nacionais, internacionais. Se lembra de um pregador que tinha na televisão no sábado todo de manhã? Ele pregou para 250 e tantos países. Mas um dia se envolveu uma prostituta, perdeu o ministério, perdeu o bom nome, escandalizou a igreja do Senhor, lá nos Estados Unidos. Terceiro lugar, diz o texto, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, meus irmãos. Que maneja bem a palavra da verdade. Essas três coisas estão no texto lido. A Bíblia, você sabe, é a ferramenta do obreiro. Para o soldado, qual é a ferramenta dele? A arma, né? Ou espada, uma lança, um revólver, uma metralhadora, um fuzil. A arma é a ferramenta do soldado. Para o agricultor, qual é a ferramenta? Uma enxada, não é verdade? Uma enxada, uma pá, um trator, se é melhor. Para o médico, qual é a ferramenta? Bisturi, não é verdade? Seu estetoscópio e outros objetos importantes. Para o engenheiro, qual é a ferramenta dele? É o projeto, é a planta, é a técnica da construção. Mas para o obreiro, qual é a ferramenta do obreiro? A ferramenta do obreiro é a palavra de Deus. Então, como homem de Deus, precisa estar consciente de que ela, meu irmão, qual espada de dois gumes, corta para o lado dos outros e corta também para si próprio. Quando exigimos santidade da igreja, dos membros e congregados, precisamos exigir de nós mesmos para sermos exemplo do rebanho. Hein? Então, são esses três pontos. Mas aí eu queria acrescentar, para reforçar essa palavra, com base nesse texto, o obreiro também precisa ter cuidado de si mesmo. Precisa ter cuidado de si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para ser apresentado a Deus, como obreiro não sem envergonhar, e maneja bem a palavra verdade. Este versículo enfatiza dois aspectos importantes na vida do obreiro. Primeiro, o cuidado de si mesmo. Segundo, o cuidado com a doutrina. Esses dois cuidados precisam andar juntos, lado a lado. Um não pode ser bem sucedido sem o outro. Entendeu? O cuidado de si mesmo pode ser visto de modo abrangente, irmão. O obreiro precisa ter cuidado na vida espiritual, na vida moral, na vida social, na vida familiar, na vida financeira, com a sua saúde e em todos os aspectos. Tem obreiro, irmão, que não cuida da saúde. A pessoa que não cuida da saúde não tem cuidado consigo mesmo. O corpo da gente não é apenas cabeça, tronco e membros. Na biologia né? Mas para Deus, o corpo é templo do Espírito Santo. Diz Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, tem obreiro que come demais. Come demais e come errado. Come gordura demais, come açúcar demais, come tanta coisa demais, meu irmão. Sabe? Olha, tem obreiro que toma no almoço uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro. Ou refrigerante de outro tipo, não é?
essa pessoa está se envenenando, destruindo o seu organismo, não é verdade, irmão? Eu já, na Assembleia de Deus do Panamirim, tem uma norma. Nos eventos oficiais da igreja, não pode haver refrigerante. Só tem água ou suco natural. Nem suco em caixa, viu? Doutor Laí Ribeiro, grande nutrólogo, ele mostra que refrigerante é veneno. E o suco de caixa, ele diz que é pior do que o refrigerante. Então, cuidado com a sua saúde, meu irmão. Viu? Cuidado. Eu já vi médicos importantes na internet falando sobre a história, como evitar o Covid, o coronavírus, você melhorar a imunidade. Aí ele disse, então você cuide, tome sol. Meu irmão, tem crente que toma sol de jeito nenhum. Toma amarelo, tome sol, tome ar puro. Viu? Eu não durmo com ar-condicionado, graças a Deus. Minha casa eu fiz de uma maneira que ficou ventilada, Deus abençoe. Então, alimentação, ar puro, alimentação boa, alimentação completa, balanceada, variada, na verdade. Eu já vi em reuniões de obreiro, tem obreiro que não bota um pedacinho de alface no prato. Nem tomate, nem cebola, nada mesmo. Agora, é arroz, feijão, muita carne, farinha, tá entendendo? E repete. Essa alimentação não dá uma imunidade, não. Então, boa alimentação, sono, sol, ar, repouso. O sono, 8 horas por dia. A maioria dos crentes não dorme não, meu irmão. E agora com essa história de redes sociais, tendência são dormir 2 da manhã e acordar de 5 ou de 6. Então, candidato a ter uma baixa taxa de imunidade, né? Muito cuidado com a sua saúde. Você não precisa ir para academia, mas fazer exercíciozinho de acordo com a sua idade. Caminhada, né? Caminhada. Exercício simples que você pode, mesmo idoso. Isso ajuda a manter o corpo em uma boa circulação, na verdade, e aumenta a imunidade. Então, cuidado consigo mesmo. Cuidado com a doutrina. Refere-se naturalmente, meus irmãos, ao zelo na ministração da palavra de Deus. Né? Palavra fiel. Não pode inventar doutrina. Você pode recomendar para a igreja normas, algumas coisas das tradições, mas não pode dizer que é doutrina. Tá certo? Agora, a doutrina é aquilo que está na Bíblia, ensino fundamentado na Sagrada Escritura, não é verdade? Para alcançar esse objetivo, esse cuidado, é necessário que o crente seja disciplinado consigo mesmo, santificado e zeloso com a igreja do Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, tá certo? Então, uma das coisas importantes que o governo deve ter cuidado, meu irmão, é a disciplina no cuidado do seu corpo. O obreiro não deve ser relaxado com o corpo, nem no aspecto físico, nem no aspecto moral e espiritual. Não. O corpo é um maravilhoso elemento dado por Deus para que, por ele, possamos comunicar-nos com o exterior do nosso ser. Ele é tão especial, o corpo, irmãos, que ele é templo do Espírito Santo, como eu já disse. E tem um detalhe, vai ressuscitar. Se o corpo não prestasse para nada, como diz um certo obreiro uma vez pregando, aí pegou um bocado de areia assim num jarro que tinha ao lado do púlpito, pegou aquele bocado de areia, me lembro bem, foi no interior, levei a mocidade lá. Ele pegou assim, ele tinha uma linguagem muito pesada, dizia, tá vendo? Aí bateu assim no ombro, tá vendo? Isso aqui é uma poiqueira. Isso é uma poiqueira. Aí pegou na terra, aí pegou a mão, isso aqui é uma poiqueira. Pegou a areia. Eu nunca vi na Bíblia dizer que o corpo é uma porqueira. Você já viu? Não. Está escrito que é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus. Portanto, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo, além de ser templo do Espírito Santo, é propriedade de Deus. E vai ressuscitar num corpo semelhante
ao corpo de Jesus ressuscitado, né? Agora, o que prejudica o crente em geral não são os seus membros, é a natureza carnal contaminada pelo pecado mesmo, né? Então isso requer de nós que o uso do corpo de modo pecaminoso acaba contrariando a vontade de Deus. E o obreiro não está imune à tentação no uso indevido do corpo, principalmente na área sexual. Sem uma disciplina santificadora, qualquer um pode cair no pecado. São Paulo, um gigante, não é? Na vida ministerial, ficou atordoado diante da luta da carne contra o espírito, incluindo os membros. Ele disse, ó, em Romanos 7, 23, 24, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entendeu, irmão? Para vencer essa luta da carne, é preciso o crente ter muito cuidado, sobretudo os obreiros. Nós não somos super-homem. O caminho para a vitória, irmão, contra o mau uso do corpo, é mostrado na palavra de Deus. Eu vou resumir aqui para vocês para terminar, tá certo? Primeiro, andar em espírito. Gálatas 5, 16, 17. Andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Segundo, não deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. Romanos 6, 12. Tessalonicenses 4, 3. Não deixa o pecado reinar. O pecado dominar. Nós temos armas poderosas para afastar o pecado. Nós temos a arma da oração, a arma do jejum, a arma do Espírito, da palavra, na verdade, o nome de Jesus, do sangue de Jesus. Terceiro, mortificando as obras do corpo. Romanos 8, 13. Mortificando as obras do corpo. Quarto, apresentando-se a Deus em sacrifício, apresentando o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque e não vos conformeis com este mundo, né? Este é o vosso culto racional. Quinto, glorificando a Deus no corpo. Glorificai a Deus no vosso espírito, no vossos corpos, qual pertence a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Sexto, conservando o corpo irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o obreiro se apresenta aprovado diante de Deus, viu, irmãos? É tomando esses cuidados, viu? É tomando esse cuidado. Cuidado de si mesmo, cuidado com a doutrina, viu? Então, que Deus nos abençoe, não é? Creio que falamos uma meia hora, mais ou menos, na verdade. Não cansar os queridos irmãos, com base nessa palavra que foi lida aqui. Versículo seguinte que eu li, não é? Eu prefiro deixar para o nosso próximo culto de doutrina, versículo 16 ao 19, se Deus quiser, viu, irmão? Se Deus quiser. Que Deus abençoe os queridos irmãos, possam continuar servindo o Senhor com alegria. Não sabemos quanto tempo vai durar ainda essa quarentena, mas eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que abençoe a sua igreja, guarde o seu povo, guarde o nosso Brasil, que o nosso Brasil ama Israel, abençoa Israel, por isso Deus abençoa o nosso país. Está entendendo? E eu tive aquele sentimento de Deus dentro de mim, eu creio. E que Deus vai fazer passar essa pandemia, não é tanto por causa dos homens, não, mas é por causa da sua igreja. Porque a sua igreja está quase parada, sem evangelizar. Está evangelizando pelas lives, etc. Mas uma live dessa, por exemplo, que eu estou fazendo com vocês, poucos crentes assistem, irmão. Poucos crentes. A maioria dos crentes não gosta de doutrina, não. Não gosta de ensino. Agora, se eu fizer
Se eu fizesse um reteté aqui, aí a audiência era grande. Viu? A audiência era grande. Eu gosto de sensacionalismo. Mas essa é uma palavra fiel, fundamentada na palavra de Deus, na sã doutrina. Né? Que Deus abençoe, irmãos queridos, que tenham um fim de semana abençoado.